Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal Palavra com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. E hoje eu quero falar com você sobre a desobediência a Deus, que faz com que a nossa vida atrase totalmente. E muitas vezes perdemos a nossa bênção por causa dessa atitude diante de Deus. Quero falar com vocês hoje sobre Saul. Saul é um rei e ele está passando por um processo ali onde ele vai enfrentar uma guerra. E Samuel havia falado para ele para aguardar que ele estaria chegando naquele local para fazer o sacrifício. Porque naquela época, antes de Cristo, somente o sacerdote podia chegar ali no altar e prestar um culto, sacrifício, fazer o sacrifício perante Deus. Então Saul está ali aguardando. Passou-se uns dias e Samuel não chegava. E qual foi a brilhante ideia de Saul? Ele disse, eu não vou mais aguardar, eu estou vendo aí os filisteus nos afrontando, estão chegando próximo, vai haver a guerra, então eu vou já fazer esse sacrifício a Deus. E ele foi lá e fez o sacrifício. Assim que ele termina de fazer o sacrifício, Samuel chega. E aí Samuel pergunta para ele, o que você fez? Aí ele dá essa explicação, é como você estava demorando, né? Eu fiquei ansioso, né? Estava ali ansioso, preocupado, não estava crendo na palavra de Deus, na palavra que o homem de Deus havia falado, então ele se precipitou. Desobedeceu a Deus e foi lá e fez o sacrifício. E quais foram as consequências desse ato de Saul? Simplesmente Saul foi rejeitado por Deus. Simplesmente Saul perdeu o trono. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa atitude perante Deus. Às vezes Deus está falando conosco, já nos deu uma direção, mas por nós vermos a situação, né? Vemos as afrontas, vemos a dificuldade, começamos a ficar ansiosos e o que nós fazemos? Colocamos os carros na frente dos bois, como diz o ditado popular. Vamos em uma outra direção, achando que estamos ajudando a Deus, né? Como se nós fôssemos para Deus, ai Deus, é tantas preocupações que o Senhor tem, muitas pessoas pedindo bênção, muitos afazeres que o Senhor deve ter, então eu vou te dar uma forcinha, né? Eu vou te dar uma ajuda. E isso faz com que a bênção se atrase em nossas vidas. E muitas vezes perdemos até mesmo as nossas bênçãos. Por isso que às vezes a gente não consegue entender, né? Deus faz uma promessa, nós ficamos aguardando, e às vezes o que nós fazemos é isto, desobedecemos a Deus, e a desobediência traz ruínas. A palavra diz claramente, obedecer é melhor do que sacrificar. Então qual é a mensagem hoje para nós? Que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, ouvir a voz do Espírito Santo e tomar a direção que Ele nos colocar em nosso coração. E prestar atenção numa coisa, toda vez que Deus fala conosco, quando nós olhamos com nossos olhos carnais, nós vamos achar estranho, porque a maneira que Deus trabalha é diferente das nossas maneiras, entende? Foi o que aconteceu com Saul. Samuel disse para ele, me aguarda que eu estou chegando aí e vou fazer o sacrifício, né? E isso era para que Deus viesse abençoar ele, para que ele tivesse êxito naquela guerra contra os filisteus. Mas o que aconteceu? Saul está vendo os dias passando, Samuel não chega, a ansiedade foi tomando conta do seu coração e ele quis o quê? Ajudar Samuel, ele quis o quê? Ajudar a Deus. Então já vou dar um jeitinho, né? Nessa situação e vou fazer o sacrifício. E ele sabia que quem podia fazer um sacrifício perante Deus somente era um sacerdote. Saul era rei e não sacerdote. Saul não tinha essa liberdade para fazer tal sacrifício. O certo era esperar, independente do que acontecesse, tá? Se os filisteus estivessem chegando ali para a guerra, se Samuel não tivesse chegado, o que ele tinha que fazer é ficar quietinho, confiando em Deus, que Deus ia fazer alguma coisa, entrar com alguma providência, mas ele não podia tomar a frente, porque isso não era correto perante Deus. E ele preferiu o quê? Desobedecer a Deus. Isso trouxe sérias consequências. Observa só o que está escrito aqui, eu fiz uma pesquisa, né? O sacrifício indevido, que está em 1 Samuel 13. Ameaçado pelo exército filisteu, Saul estava impaciente e assumiu o papel de sacerdote, oferecendo sacrifícios a Deus por conta própria. O erro foi desrespeitar a ordem divina de esperar pelo profeta Samuel, que era o encarregado oficial da função. Quando Samuel chegou, repreendeu Saul e avisou que o seu reino não duraria, pois ele não obedeceu ao mandado do Senhor. Um simples ato fez ele perder o seu reinado, tá? Então nós vemos várias situações que acontecem, que está na palavra, por exemplo, Moisés é um grande exemplo de uma desobediência que ele teve, fez com que ele não entrasse na terra prometida. Havia uma promessa ali para todos,
aquele povo de Israel que saiu ali do Egito. Eu tenho uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. E você observa ali que uma multidão de pessoas estão caminhando, né, rumo a essa terra prometida, ficaram ali rodeando durante 40 anos, no projeto de Deus inicial era 40 dias, né, para aquele povo, eles ficaram ali 40 anos. E ali eles fizeram várias situações, desobedeceram a Deus, né, deixaram Deus aborrecido, começaram a adorar outros deuses, tiveram a audácia de fazer um bezerro de ouro para adorar como Deus. E ali, muitos deles perderam a bênção, e até mesmo Moisés. Pois tem uma situação que Moisés está ali perante o povo de Deus, e Deus fala para ele tocar na rocha, né, para que a água saísse para aquele povo que estava ali reclamando que não tinha água. Só que o que Moisés faz? Moisés fere a rocha. Deus mandou que ele apenas tocasse na rocha. E esse ato, que parece um ato bobo, né? Mas o que tem para Deus aí, o peso maior, é a desobediência, tá? O que eu mandei você fazer? Apenas toque na rocha. E o que ele faz? Ele simplesmente fere aquela rocha. E o que aconteceu? Deus falou para ele, você não vai entrar na terra prometida, por causa dessa desobediência. Então nós temos que tomar muito cuidado. É claro que hoje nós temos nosso intermediador, que é o Espírito Santo, e ele intercede por nós, né? O nosso Deus, ele é tardio em irar-se. Então, às vezes nós desobedecemos a Deus, nós podemos reconhecer o nosso erro, pedir perdão ao Senhor e voltar para a rota. Entende? Às vezes Deus fala para você, vai por essa direção, é assim que eu vou fazer na sua vida. Você começa a observar que tem muito obstáculo, que tem muitos levantes, que você olha aquela situação e olha para a sua real situação e vê que não tem como, porque a maneira que Deus trabalha não é da maneira que nós achamos que Ele vai trabalhar. Às vezes nós estamos esperando Deus vir por um caminho, Ele vem por outro. Às vezes nós estamos esperando que Deus faça de uma forma e Ele faz de outra. O que nós temos que fazer é confiar em Deus. O que nós temos que fazer é entregar nossa vida nas mãos do Senhor e continuar a caminhada em meio aos obstáculos, em meio às dificuldades, em meio à insegurança que teremos. Apenas continue a caminhada. Você vai alcançar a bênção do Senhor, mas o importante é que você o obedeça. Amém? Que essa mensagem entre no seu coração, produza bons frutos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.